Mais um episódio do Fala aí, Sesmac. Temáticas Importantíssimas. E hoje não será diferente, não é isso, professora Águida? Vamos entrar no mundo animal, é isso, professor Vitor? Olha, estou aqui curioso. A curiosidade aqui está batendo na porta. Eu sou o professor Vitor, professor do Sesmac. E eu sou Águida Feitosa, coordenadora de marketing. Boa. Nossa temática hoje é importantíssima. Cada vez mais a biotecnologia vem sendo uma aliada na saúde. E com o mundo animal também não é, de uma certa forma, execuível. Então, vale a pena você também compreender que hoje a temática vai ser importantíssima sobre reprodução animal, não é isso, professor? É exatamente isso. E a gente trouxe duas pessoas para falar do tema, né, que são especialistas na área aqui. Nós estamos com dois egressos, na verdade. Fizemos um formato diferente hoje, né? A temática vai ser legal, com pessoas que sabem muito estão sobre o assunto. Estão no mercado, atuando no mercado com isso. São os filhos do Sesmac aí, não é isso? Exatamente. Marcelo Araújo e Davi Soutinho. Então, quem é o Marcelo Araújo? Sejam bem-vindos primeiro, né? Quem é Davi Soutinho? Queríamos conhecer vocês. Bom, é um prazer estar aqui falando com a audiência que eu já venho acompanhando muito nas redes sociais e muito feliz de ter recebido esse convite e estar aqui conversando com todos vocês. O Marcelo Araújo é um apaixonado por animal, sou médico veterinário de formação, me formei no Sesmac em 2010. E de lá para cá eu venho atuando na parte de produção e reprodução animal. É o que eu faço de domingo a domingo, além de curtir um pouco a família também, trabalhar um pouco com os animais. Eu sou o Davi Soutinho, também formado no Sesmac, me formei no final de 2005. Desde lá mexendo com reprodução animal, produção, principalmente focado em bovinos de corte. Atendemos a uma propriedade de leite, inclusive de búfalas. E, assim, 5 anos a mais com o Marcelo, mas a estrada é a mesma, né, Marcelo? Até a mesma. E vai crescendo, né, cada vez mais esse mercado, até então, da medicina veterinária. E a primeira pergunta é justamente essa, que a gente começou a falar, que é a biotecnologia. Como é que a biotecnologia pode ser também aliada, até então, no universo da medicina veterinária? Cresceram aí essas opções, essas variações, até então, se tratando de reprodução animal. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre o papel da biomedicina na medicina veterinária. Vou deixar com os mais velhos aí, começando, né, Davi? Então, a reprodução animal, né, no meu caso do Marcelo, ela sempre veio com muita, assim, é a base de tudo, é onde tudo começa, seja no corte ou no leite. Então, sem o bezerro, a vaca não dá leite, sem o bezerro, a gente não terá boi gordo para produzir a carne. E com a biotecnologia, eu e o Marcelo tivemos muita, vamos dizer, sorte assim, de ter se formado no momento onde tudo começou a acontecer na reprodução animal no Brasil, que foi a IATF, né, Marcelo? Exato. Coincidiu nossa formatura com o boom da IATF, que a IATF é justamente uma inseminação artificial em tempo fixo. Antigamente você tinha que observar cio, era um negócio que não tinha como ser em muita escala, né, em alta escala. E esses programas de IATF, que tem que ser conduzido por veterinários, deu uma explosão, né, nesse mercado de reprodução. E nós chegamos no momento certo, no momento ideal, que foi onde isso tudo começou. Então, hoje o que mais absorve o veterinário de campo hoje, são esses projetos de inseminação artificial em tempo fixo. Eu me dedico exclusivamente, praticamente a isso. O Marcelo abrange mais a parte de gestão. E eu acho que, vou até chutar um número, mas eu acho que 80% do mercado de grandes animais hoje, veterinários que saem para mexer com grandes animais, tem que entrar nessa linha de biotecnologia animal pela IATF. É isso, Marcelo? É isso mesmo, Davi. Eu acho que o Davi foi muito feliz em falar que o momento contribuiu muito para isso. Pra você ter ideia, um dado que eu estava lendo recentemente, em 2008, o Brasil inseminava 5% do seu rebanho. Então, para cada 100 vacas, apenas 5 eram inseminadas. O último dado que saiu da estação passada foram 26%.
Então teve um incremento muito grande e 2008 foi um marco importante, que foi quando começou a IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, através de protocolo hormonal, você consegue sincronizar a ovulação e a onda folicular e, consequentemente, a ovulação e inseminar. Em vez de inseminar uma vaca, você consegue inseminar várias fêmeas, né? Eu estou falando vaca porque é o que a gente trabalha, mas isso serve também para outras espécies na parte da produção animal. E esse gráfico ele vem crescendo cada vez mais, o número de inseminação por observação de cio vem diminuindo drasticamente, consequentemente, através de protocolos hormonais, vem crescendo. Tem um dado importante, falando agora dos números, o Brasil, ano passado, inseminou 26%. Alagoas inseminou 56%. Então, é o segundo estado que mais insemina no Brasil. Proporcionalmente, naturalmente, né? E não é porque está do meu lado, não, mas o grande cara da reprodução aqui no estado está aqui. E quem está nos assistindo aí tem uma grande oportunidade de pegar o pulo do gato, de saber, porque não é só sorte. Isso que o Davi falou, acho que contribuiu, mas a ética, o profissionalismo, entender que um colega profissional, ele, embora seja um concorrente, mas ele também serve como um grande parceiro. Não é à toa que tem fazendas que o Davi trabalha na parte da reprodução e eu trabalho na parte da gestão, e isso só faz somar com o agronegócio, com a pecuária, agrega ao trabalho do Davi, agrega ao nosso trabalho. Então foi sorte, mas está preparado também para poder aproveitar essa oportunidade, essa onda da IATF. Né, e esse pulo que o Marcelo comentou, de 8% para 26%, foi dentro do maior rebanho do mundo, né? Exato. Então é uma escala muito gigante quando você coloca isso dentro de 200 milhões de cabeças. Então a mão de obra para isso, assim, é coisa assustadora. O que precisa de veterinário hoje no campo, e é escasso. É escasso para dar conta dessa demanda, no caso. E assim, eu tenho dúvidas mesmo, eu sou bem leiga, tá? É uma área que eu sou da área de comunicação, né? Então, a área da medicina veterinária, eu fui criada no interior, vivenciei tudo isso, gosto de cavalo, nasci em fazenda e tudo mais. Mas eu tenho dúvidas, e eu acho que muitas pessoas também têm dúvidas, né? Quais os benefícios, vamos dizer assim, pensando nessa questão da reprodução animal, da biotecnologia, qual o benefício de fazer a questão da inseminação? Tanto tem benefícios para a questão animal e humana também? Queria ter mais ou menos essa definição. Então, eu acho que o maior benefício que anda junto com a reprodução, com certeza, é o melhoramento genético. Quando você passa de 8% de animais inseminados, considerando que esses 8% são de touros melhoradores, estão em Central, são os melhores touros do Brasil, e você consegue expandir isso para 26% e vai muito mais longe, né? Isso é um negócio crescente. A Lagoa já está... Eu nem sabia, Marcelão, que estava em 50. É um número até que assusta, bicho. É muito gado inseminado. Então, o melhoramento que você traz junto com essa eficiência reprodutiva vai produzir mais carne, mais leite. Teoricamente, você consegue muito mais quilos de carne por hectare, muito mais leite por hectare. Então, assim, nesse sentido, você consegue otimizar áreas, né? Hoje você falando de sustentabilidade. Então, vem muita coisa agregada que começa com a reprodução e vai levando muita coisa boa junto. Do lado produtivo, isso que o Davi falou é o auge do negócio, né? Você melhorar geneticamente o seu rebanho, e, consequentemente, os ganhos são mensuráveis, mas são até difíceis de mensurar, porque pelos ganhos que são muito altos. Sobre a questão de benefício para a humanidade, né? Eu acho que isso é importante falar. O Davi tocou num assunto que é um assunto do momento, mas é importante, que é a sustentabilidade. E o Brasil, ele... ao ponto que é um dos países que mais preserva a sua natureza, ele também apanha muito em relação a isso das grandes mídias, em relação ao agronegócio. E o nosso papel e o papel de um podcast como esse aqui é a gente levar esse conhecimento para aquelas pessoas que não têm informação. O Brasil, ele preserva 66% do seu território. 30% está voltado para a produção, 66% é terra protegida, é áreas de APP, é terras de evoluta. Então, isso é importante a gente fomentar,
que 22% está relacionado à pecuária e 8% do território brasileiro é agricultura. Se a gente pegar um gráfico de crescimento da população bovina dos últimos anos e o gráfico de uso de áreas de hectare também no Brasil, essas linhas se cruzam. Eu estou diminuindo a área de pecuária e aumentando a população. Como é que eu consigo isso? Com biotecnologia, aumentando a minha produtividade por área. E um tema mais importante é isso, que eu até brinco quando a gente está nas palestras dando curso, qual o objetivo do pecuarista ou da mão de obra que está no campo? Produzir alimento. E é produzir alimento para quem precisa. Um dado triste, eu gosto de falar dos dados porque a gente pesquisa bastante, mas é uma realidade e ao ponto que isso é uma dor, mas também é uma oportunidade de negócio. Infelizmente, 820 milhões de pessoas passam fome no mundo hoje. E a perspectiva de crescimento populacional assusta ainda mais, chegando a 9,6 bilhões em 2050. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode fazer para melhorar essa produção animal. Primeiro, melhorando o desperdício dos alimentos. Sem sombra de dúvidas, o ser humano ainda desperdiça muito. Mas o segundo, aumentando a competitividade, aumentando a produção para tornar mais acessível essa comida chegar lá. E eu não vejo um outro caminho que não seja através da educação, que é o caso do SESMAC, e dessa transmissão de conhecimento através dos profissionais que estão no campo, levando essa biotecnologia e a inseminação de todas as biotecnologias que a gente pode falar aqui, de clonagem, de fertilização in vitro, transgenia. A inseminação artificial é a que tem um poder muito grande porque ela se torna muito prática, né, Davi? Muito acessível. Muito acessível. Quando você vai para uma tecnologia mais avançada de ponta, você precisa de infraestrutura, de mão de obra qualificada, que é uma outra dor no agronegócio também. E a inseminação artificial, hoje em dia não é uma técnica exclusiva do veterinário. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode fazer e pode praticar, até por uma forma de difundir, que o Davi falou, né? A gente tem um rebanho, o maior rebanho comercial do mundo, são 200 milhões de cabeças. Nossa. A gente tem ainda com muito mais bovino, mas não é comercial. Então a gente tem um desafio muito grande, mas ao ponto que isso é um desafio, é uma grande oportunidade para os egressos, para quem está se formando aí também no SESMAC. E é claro que a gente fica aí com essa grande interrogação. Essa inseminação até então, como é que ela ocorre? Existe uma seleção específica de DNAs? Enfim, como é que ela ocorre do ponto de vista prático? E já fazendo um paralelo com a questão econômica, como é que a gente consegue otimizar isso e também reduzir os custos? De repente, um produtor está nos assistindo ou nos ouvindo, ele quer diminuir esses custos e tentar buscar profissionais da área da medicina veterinária. Como é que seria realmente esse passo a passo? Hoje, vou falar da parte mais técnica, o Marcelo fica melhor na parte de gestão e colocar em prática. Não tem muito segredo. Infraestrutura hoje assim é uma fazenda pequena que a gente chama de 150 animais acima, já comporta um programa de ATF, já se torna viável, vamos dizer assim. E assim, o que o produtor precisa ter, um curral com um brete de contenção, coisa mais básica assim, e uma gestão que seja mínima na parte reprodutiva, uma estação de monta, que é colocar em reprodução os animais em um período ótimo do ano, certo? Então, o acesso a esse material genético é muito fácil e simples. Existem várias centrais no Brasil, principalmente em Uberaba, em São Paulo. Esse sêmen chega aqui em Alagoas por uma rede de distribuição. Você pedir, por exemplo, uma semana, no outra já está aqui. Então, a parte hormonal está muito bem difundida, inclusive barata, um negócio muito acessível hoje. Assim, ele compete com o touro em determinadas situações de volume, dependendo do valor do touro. A inseminação compete com o touro em valores por prenhez. Então, assim, é um negócio que antigamente, quando eu me formei, né, Marcelo, os clientes mais top, vamos dizer assim, mexiam com IATF, um negócio que quando a gente ia fazer, o investimento alto. A fazenda parava para aquilo, era um negócio que vamos para lá que vai acontecer o evento do ano. Hoje em dia é um negócio que a gente faz diariamente e toda hora está acontecendo, agora está acontecendo, por exemplo, amanhã vai acontecer. Eu, por exemplo, hoje nós fizemos em 4 fazendas, tem 4 equipes fazendo, amanhã mais 4. Então,
O negócio ficou muito acessível, muito barato, prático e com infraestrutura pequena e simples, a gente consegue dar demanda. É isso aí. Falando dos números, hoje o custo médio de um IATF hoje está gerando em casa de R$80 para inseminar uma vaca. Então, assim, dependendo da quantidade que fosse trabalhar, o custo da prenhez por IATF, como o Davi falou, e o custo da prenhez por touro, ela praticamente se iguala. Existem algumas vantagens, eu não vou entrar no mérito da vantagem de melhoramento genético, porque quando você utiliza um touro melhorador, a genética, você pare, Alagoas é uma referência, né, Davi? Em genética. O Davi acompanha muitos projetos que produzem genética, inclusive para exportar para fora do estado de Alagoas também. Mas existe uma vantagem, na minha concepção, da IATF, é uma vantagem um pouco mais técnica. Existem duas possibilidades de uma fêmea bovina estar vazia, não estar gestante. Ela pode estar gestante em anestro ou ciclando. Significa dizer se ela está ovulando ou não. E isso é muito relacionado à questão de score corporal, de nutrição mesmo. A gente tem um desafio a nível Brasil, por uma pecuária extensiva, de déficit alimentar. Então, quando uma fêmea ela está com um score corporal mais baixo, ela tende a apresentar-se em anestro, ou seja, ela não está manifestando o cio. Eu posso ter lá diversos touros, ela provavelmente não vai emprenhar. Ela vai estar se defendendo, como ela não está conseguindo nem suprir suas necessidades, como vai ser não vou emprenhar não, porque senão vai piorar. A natureza é sábia, né? Impressionante. E com o uso do protocolo hormonal, eu consigo dar uma acelerada nessa recuperação. Ela não faz mágica, né? A IATF não faz mágica. A IATF, o protocolo hormonal, ele não corrige um déficit nutricional, mas ele acelera uma recuperação daquela fêmea. Então, eu encaro essa como uma das principais vantagens da IATF, dessa reversão de ciclicidade, né? De pegar uma fêmea que provavelmente ia demorar para emprenhar, né? E falando de economia e sustentabilidade. Sustentabilidade não é só natureza, é ter sustentação econômica também de atividade. Viabilidade econômica. Uma fêmea ela tem que dar um bezerro a cada 12 meses, né? Erroneamente, alguns colegas falam um bezerro por ano. Mas se ela der um bezerro por ano, ela pode parir em janeiro de 2023 e em dezembro de 2024. Então, isso estica muito. E o que o Davi falou, o boi gordo só vai existir porque uma vaca emprenhou em algum momento e a vaca só dá leite se ela emprenhar. Então, é bem importante isso aí. Ao meu ver, a IATF, ela não compete necessariamente com o touro melhorador. O touro melhorador ele tem um papel importante nas fazendas, principalmente até no uso do repasse, sim, que é uma técnica que a gente insemina e solta o touro para ele cobrir as fêmeas que não emprenharem da estação de monta, da inseminação. E, ao meu ver, o touro melhorador, que as fazendas de aqui de Alagoas são referência nisso, elas têm que brigar muito mais com a desinformação, porque tem muito produtor ainda que usa um touro que não é registrado, que não é controlado por uma associação. Isso aí, ao meu ver, é o grande déficit da pecuária. E aí, quando a gente coloca na mesa, assim, faz conta de quem está ganhando dinheiro e quem não está, a gente vê que a maioria dos que estão ganhando dinheiro são aqueles que têm um critério, que utilizam um touro melhorador ou que faz uma seleção muito boa na central de reprodução, escolhendo um touro que vai melhorar aquelas determinadas características. Então, só tem a ter vantagens aí com o uso da biotecnologia. Vocês falando aí, veio um questionamento agora na minha mente, assim, posso estar equivocada, só para ver se eu entendi direito, porque é uma área bem complexa, assim, tem que ser realmente da área para compreender esse tema, né? A gente tem na região, lógico, lugares, vamos pegar Alagoas, por exemplo, nós temos lugares que o pasto é melhor, tem outros que é mais seco, sertão, por exemplo. Isso tem uma contribuição melhor? Como é que funcionaria isso para o sertão? Foi um questionamento que veio, porque eu trabalhei no sertão e eu via, meu Deus do céu, como é que esses animais se sustentam aqui? A primeira coisa, quando a gente viaja pelo sertão, passa do meio agreste, vai para o sertão, vai ver o gadinho um pouco mais magro, né? Outro gado um pouco mais forte. Qual seria esse impacto? Eu acho que essa é a grande dúvida, né? Também. Isso divide mesmo a pecuária alagoana. Eu, por exemplo, que mexo com a parte de reprodução de gado de corte, a gente só atua no agreste e zona da mata. A gente não entra no sertão, porque o foco do sertão aqui é o leite, por conta de que não vão ter pasto, a palma quem vai sustentar esse gado, vão produzir alimentos em épocas chuvosas, no caso aqui junho, julho, agosto.
Enfim, é outro mundo, né, Marcelo? Pelo menos quanto a mim, eu não atuo no sertão por conta disso. Então, nós temos a estação de monta, que é o período que nós emprenhamos as vacas. Geralmente são os melhores períodos do ano para que o bezerro nasça, que aqui é a partir de setembro, conta dessa chuva. Só que nós, diferente do Brasil, nós temos uma vantagem muito grande, porque quando a gente sai da zona da mata e vai para o agreste, região, por exemplo, que é Bangura, Arapiraca, nós conseguimos fazer isso durante o inverno. Então, veterinários de todo o Brasil né, nessa época, e a gente tem sorte que a gente não para. Então, isso é uma grande vantagem. A gente trabalha no verão na zona da mata e no inverno no agreste. E o sertão fica para a turma do leite. Isso tudo tem a ver com o clima, pastagem, né, períodos melhores para o bezerro nascer. Então, tudo isso é um planejamento que é feito, né, pelas características da fazenda e climática, que a gente monta o calendário em cima desses fatores de clima, que é o que manda na gente, né, o que está no campo. Essa é a grande vantagem. O veterinário trabalha em Alagoas, na parte da reprodução não para. Porque eu trabalho, uma parte da nossa equipe trabalha com reprodução. A gente tem algumas fazendas no sertão que migraram do leite para o corte, e a estação de monta se adequa a essa realidade que o Davi falou no agreste também. Mas eu acho que a principal escolha de ter aptidão do leite lá no sertão é porque quando você faz uma conta de qual dá mais rentabilidade ou lucratividade, o leite, se ele for muito bem conduzido, por hectare ele deixa mais dinheiro em relação ao corte. E como no sertão a única alternativa da gente fazer isso é intensificando, né, confinando, isso que o Davi falou, produção de palma, de silagem. Eu brinco que o produtor do sertão ele tem que ser muito mais organizado na sua gestão, no seu cronograma. Ele tem até uma visão mais de agricultor do que propriamente dita pecuarista, porque o pecuarista da zona da mata, ele entra um pouco numa zona de conforto, porque chove boa parte do ano, a pastagem ela consegue se recuperar melhor, as chuvas chegam mais cedo, então realmente tem esse desafio. Mas uma outra pergunta que a gente escuta bastante lá no escritório: qual é o principal ponto que diz uma fazenda de sucesso e uma fazenda que está tendo prejuízo? Aí a gente foi isolar esses fatores, já vi. A gente viu que não é o clima. Então eu tenho fazenda ganhando dinheiro no sertão e eu tenho fazenda tendo prejuízo na zona da mata. O principal ponto é a gestão. Gestão. É a gestão dos recursos humanos, naturais, financeiros, tudo mais. Então, naturalmente, o sertanejo ele tem um desafio maior. Ele tem que estocar mais comida, ele tem um desafio muito maior. Mas não é esse o fator da questão que está dizendo pecuária de sucesso e uma pecuária que está tendo prejuízo. Hoje, já falando de gestão, Alagoas, além da referência do corte, ela é referência também como exportador de algum tipo de até então manejo ou preparo animal, porque a gente observa já que cresceu, algo em torno de aproximadamente 20%. Como é que está essa relação já se tratando de exportação até então desse corte, enfim, para o mercado externo? É uma tradição já aqui de Alagoas ter esse gado melhorado, esse gado, vamos dizer assim, de elite. Isso vem de muito tempo, porque todas as usinas de cana tinham pecuárias seletivas, que a gente chama de criar animais registrados. E essas pecuárias seletivas colocavam animais de expressão no Brasil, touros, matrizes importantes no cenário nacional. E esse material genético ia para os centros, né, Uberaba principalmente, para ser vendido, comercializado, tanto a parte de material das vacas, né, como o sêmen dos touros. E isso que também vem muito atrelado com o valor da terra. Alagoas é uma região apertada para a pecuária e de terras caras. Então o produtor tem que agregar valor, né, ao seu produto, tem que ter produto de qualidade, também por isso, porque tem muito dinheiro envolvido em terra. E essa tradição continuou. Até hoje, Alagoas tem referências nacionais em criatórios, principalmente do gado Nelore, e com vários touros em várias centrais de Uberaba e
com os melhores leilões de gado de corte, que aconteceu até agora na Expo Agro. Enfim, ainda bem que essa tradição está aqui, ainda bem que nós estamos, né, Marcelo, juntos nessa, ajudando essa turma. E vamos dizer assim, isso fomenta muito quem está assistindo, né, que são os não que sejam menores, né, mas os produtores de gado comercial, de produzir bezerro de corte, enfim. Isso eles vêm, se espelham nesses que produzem genética e querem trazer um pouco dessa tecnologia para dentro. É aí que o mercado da veterinária também entra para ajudar. Corroborando com isso que o Davi falou, da tradição das usinas, ter a pecuária já há muito tempo, uma curiosidade de Alagoas tem a terceira escola de inseminação artificial no Brasil. Então, na década de 70, já se inseminava o seu rebanho no leiteiro, lá na bacia leiteira, lá em Batalha. Então, você imagina que uma região que começou a inseminar há 10 anos atrás, ela tem 3 gerações só de gado melhorado. A gente tem quase 53 anos que já insemina aqui em Alagoas. Então, isso começou no gado de leite, lá na bacia leiteira, né, em Batalha, e foi se expandindo para aqui, para essa região da Zona da Mata. Então, isso corrobora ainda mais o melhoramento genético desses animais, além da seleção, né? Porque, como o Davi falou, os pecuaristas, quando vão lá para Uberaba, eles são muito bem respeitados. A gente fala Uberaba porque é a casa do zebu, né? Lá que é a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, tudo mais. E Alagoas é muito respeitada a nível Brasil no que se diz em qualidade de material genético de exportação desses animais. Falando do mercado da carne, a gente tem algumas cooperativas, algumas indústrias daqui de Alagoas já exportando a matéria final, né? Um corte mais elaborado, com um animal mais melhorado. Então, Alagoas se destaca não só na comercialização do material genético, mas também do produto final. E tudo isso que estão colocando é também a questão da qualidade da carne que chega na casa da pessoa. Que né? é o principal objetivo. Que objetivo. É o principal, né? Então, assim, eu sou de uma época, né, do interior, assim, eu tentei comentado nos bastidores com o Davi, sou de Paulo Jacinto. E eu estava dizendo, a gente compra carne no açougue, existia aquela questão de matadouro, tudo isso mudou também, essa questão, né? Essa questão da biotecnologia trouxe também uma mudança nesse cenário de como fazer esse corte, de como chegar ao açougue para até chegar à mesa do consumidor? Vem uma demanda que vem sendo puxada pelo mercado, né? O consumidor está cada vez mais exigente. Certo. Já existe até algumas marcas de carne que tem um QR Code na embalagem que você consegue rastrear tudo o que aconteceu na vida daquele animal, desde a aplicação de algum medicamento, qual era o manejo, a nutrição e tudo mais. E aí também veio uma cobrança dos produtores, porque tem a questão pessoal também. O cara não produz só pelo dinheiro, ele produz porque ele é apaixonado pelo agronegócio. E aí ele quer ver aquele produto final lá sendo muito bem apresentável. E aí quem ganha nisso tudo é o consumidor. Perfeito. Né? Ele tem recebido uma carne de muita qualidade. Não é à toa que cada vez mais a exportação brasileira vem aumentando, né? Hoje o Brasil acho que exporta 30% do seu rebanho, 15% desse mercado, metade é para a China, mas a Europa exige muito qualidade e o consumidor brasileiro e alagoano está cada vez mais exigente. Então, Davi pode falar melhor nisso, mas o produtor tem cobrado do frigorífico, primeiro a questão de manejo racional, bem-estar animal e tudo mais, mas a qualidade, né, Davi? O Alagoas, em volume, não vai representar nada para esse mercado, né, de carne. Nós não exportamos carne, pelo contrário, nós somos importador. Mas esse nicho de carne de qualidade que o Marcelo falou, aí sim nós temos exemplos de criadores, até cooperados, né, Marcelo, que montaram cooperativas. Hoje essa carne chega com a marca do criador em supermercado. Então isso, além de agregar valor, como o Marcelo falou, o pecuarista... Todo pecuarista é apaixonado pelo negócio, né? É unanimidade isso. Então é muita satisfação ele chegar no supermercado e ter aquela carne, né? Que ele sabe que veio da sua fazenda com a sua marca. Isso aí agrega valor e faz bem ao pecuarista. Todos ganham, né? E além de demonstrar qualidade, porque realmente eu não sabia do QR Code aí, que de uma certa forma, né, tratava da procedência e da qualidade até então desse mercado. Chama rastreabilidade, né, Marcelo? Isso. É uma tendência do mercado caminhar para esse... O mercado externo pede isso, né? O mercado exportador, por exemplo, a Europa, o animal tem que ser rastreado, mas já está chegando no mercado local, né? Isso é um diferencial grande.
Maravilhoso, acho que isso é um ganho geral, né? Todos terminam Todos, ganhando com isso. Ainda na questão econômica, se nós conseguimos exportar até então um produto com altíssima qualidade, por que esse produto também não permanece aqui na nossa região, por exemplo, num valor de baixo custo? E aí, se tratando disso, queria entender, porque se nós temos algo bom para exportar, porque de repente não existe políticas públicas ou ações, enfim, queria entender um pouquinho mais dessa possível solução que a gente poderia trazer, talvez aí no prato lá daquela pessoa na sua casa, um produto de qualidade, com alto potencial aí também financeiro e econômico, para que ele pudesse também aí usufruir também dessa proposta de ter uma boa alimentação na mesa. O que vocês acham? Eu joguei uma polêmica agora aí, viu? Essa é, porque eu vou até abrir aqui, se o Marcelo quiser pode até me cortar. Essa carne que nós exportamos, infelizmente ela é uma carne commodity. A carne de qualidade, ela ainda fica aqui. Bom. Entendeu? Essa carne que nós mandamos para a China e, enfim, para esse mercado Oriente Médio, é a mesma carne que a população consome. Essa carne de marca, essa carne de qualidade, esses cortes diferenciados, eles são feitos para um pequeno nicho de mercado que paga caro por esse produto, como se fosse uma boutique. E isso fica no Brasil. A carne de qualidade que gira no mundo, ela não sai do Brasil. Principalmente porque nossa base do rebanho ainda é zebuína, não é um gado taurino. Você falar a diferença do Nelore é um zebuíno e o Angus é um taurino. Então, quando você pensa assim em carne de qualidade, né, todo leigo diz é o Angus. Tem marketing, mas tem muito trabalho dentro da raça. O Angus tem uma carne melhor. Marmoreio foi trabalhado há muito mais tempo, quase 500 anos de seleção. E o Nelore está começando nisso. Nós já temos Nelore com essa qualidade de carne, projetos grandes no Brasil, que passam tração de carcaça para ver marmoreio, cobertura de gordura, mas ainda não chegou no nível do Angus. Por isso que essa região tropical que nós estamos, que a base tem que ser zebu, que o taurino não aguenta, ela serve para produzir, por enquanto, carne commodity. A Argentina é famosa por carne boa, porque a base é taurina, né? Uruguai, né? A própria carne americana é muito valorizada, né? Por ser toda de taurino. Então, hoje o cenário no Brasil é esse. E falando assim, mesmo essa carne commodity ainda é uma carne muito boa. Porque quando a gente compara o hábito alimentar do brasileiro em relação aos europeus, a gente consome muito mais carne, principalmente por ser um preço acessível comparado ao que é fora do Brasil. Então, naturalmente, durante a pandemia, eu acho que o consumo por pessoa no Brasil diminuiu, caiu de 40 e poucos quilos para 35, 36 quilos, se eu não me engano. Foi de 35 para 23, eu não me recordo agora desse número. Porém, a gente brinca que o brasileiro, ele luxa porque ele come carne bovina toda semana, ao contrário do que é fora do Brasil. Um outro dado também curioso, se cada chinês decidir comer 100 gramas a mais de carne por ano, o Brasil não tem condições de produzir carne para a China. Então, assim, é uma demanda muito grande. Se o indiano agora aprender a comer churrasco, pronto, aí... Nossa. A sorte não, né? Mas a vaca lá é a sagrada, vaca lá né? é sagrada. É sagrada. Eles só bebem leite e comem carne de búfala, mas começarem a comer carne... Se desacreditarem da religião... Não vai dar conta, carne, né? Não tem Vai carne. faltar. E aí o preço vai lá para cima, né? E aí é mercado, é uma commodity, né? Infelizmente a gente não controla isso. Existe um valor agregado naquele produto que oferece uma melhor qualidade, como o Davi falou. O zebu está se encaminhando para isso e a gente vai começar a cada vez mais melhorar. Já existem indivíduos zebuíno que tem um potencial gigante nisso aí, mas não dá para comparar 500 anos de seleção né, com o que o Nelore, quantos anos o zebu aqui? Não vamos considerar que ainda seleciona, né? Porque é um negócio muito natural lá, mas o zebu chegou no Brasil começou a ser melhorado. A exportação grande foi em 64, né? 64 para cá é muito pouco tempo de seleção. Anos. A gente está tendo uma aula, na verdade. Tem muitas coisas que eu não sabia, de verdade, que vocês pontuaram aqui.
Como a gente está falando de biotecnologia, a gente focou muito na inseminação artificial, né? Mas existem outras tecnologias também, né? Quais seriam, assim, que vocês poderiam citar ou exemplificar e que seria também importante para a questão da medicina veterinária? Dentro do melhoramento genético, vamos dizer assim, depois da ATF, o primeiro passo é a transferência de embrião. Que ela pode ser de duas formas. Uma, que a gente chama da ATE convencional, que você superovula matriz, que está entrando em desuso. Você superovula a matriz, colhe esses embriões e transfere para as matrizes, que são as receptoras, né, as barrigas de aluguéis. E hoje o que o Brasil virou referência mundial, que é a FIV, que é a fertilização in vitro, que é o bezerrinho de proveta. Né, são o ovário dessas matrizes são aspirados e vai para o laboratório, a fecundação em laboratório, esses embriões saem com 7 dias e vão para a fazenda para as receptoras de embrião. Isso o Brasil domina hoje a técnica. No mundo onde mais se transferem embriões de FIV é no Brasil, até pelo volume do rebanho, pelo tamanho. E vamos lá, né, Marcelo? Daí para frente aí é tudo muito novo. Vamos dizer, a clonagem existe, é feita, mas não difundiu, talvez por não ser um melhoramento, né? Se você considerar melhoramento genético, né, o filho tem que ser melhor que o pai, enfim. E ali você está só replicando. Lógico que tem indivíduos que merecem, por ser pouco utilizado, uma morte, né, precoce, alguma coisa do tipo, você pega aquele material, clonar para colocar no mercado. Mas não tornou uma técnica muito, muito difundida comercialmente por conta disso, por muita gente não considerar um melhoramento, mas existe. Aí tem técnicas hoje que aquele tifóide, né, que seria uma FIV dentro do próprio animal, às vezes laboratório você coloca na... Mas são testes ainda, são não testes tem em larga feitos, escala. Não tem em larga escala. Enfim, então basicamente é isso, né, que a gente tem hoje. Tem também, eu acho, a criopreservação do sêmen também. Que isso foi, eu acho que principal, né? Dizer, eu acho que a divisor mesmo de águas, assim, depois que começou a preservar, né, o sêmen congelado por um tempo indeterminado, isso daí mudou tudo no mundo, né? Touros de toda a região do mundo você pode usar na sua fazenda hoje por conta disso. Então, é um negócio que revolucionou a pecuária, na verdade. Eu vou invadir o papel de apresentador e fazer uma pergunta para o Davi, que eu lembro agora, eu acho que vai ser uma curiosidade bacana. Eu acho que o Davi inseminou uma vaca com um sêmen bem antigo, Davi. Lembra aí? Foi, lembro. Qual é a data? No 1971, o sêmen estava congelado. Desde 1971. Qual foi o ano que você inseminou? Tu lembra? Foi 2011, talvez. 2011. Criopreservado? Criopreservado. Em ampola ainda. Era em ampola de vidro, né? Era ampola de vidro. Hoje ela vem numa palhetinha, né, com 0,25 ml, um quarto de 1 ml. Essa ampola foi congelada com 1 ml. Eu fiz 3 doses e nasceram 2 bezerros. Então, que fantástico. Só para você, uma curiosidade, numa palhetazinha dessa que o Davi falou, e aí a importância da biotecnologia, 0,25 ml tem cerca ali de quantos milhões? 10 milhões de espermatozoides viáveis, né? Tem 20 milhões, quando descongela já dá uma perca ali. Então, assim, a criopreservação, ela ainda está sendo muito estudada. Eu acho, na minha concepção, o controle do ciclo estral da fêmea bovina, ele está muito claro. A gente consegue manipular ele no bom sentido e otimizar para ter bons resultados. Mas a gente ainda tem muito que aprender, porque, por exemplo, o mesmo touro produzindo sêmen, de acordo com o dia que ele coletou, já tem influência de qualidade seminal. Se esse animal estava estressado, se ele se alimentou, se ele bebeu água suficiente, se tem alguma patologia acontecendo com ele. Então, a gente precisa ainda estudar ainda mais essa questão de avaliação seminal. Eu acho que é o grande norte para a gente melhorar esses resultados e cada vez mais produzir. Tem as outras tecnologias, transgenia, clonagem, mas em larga escala eu colocaria aí na prateleira de cima a inseminação artificial, certo, e a criopreservação de sêmen como o difusor da tecnologia aí. E um ponto também importante para quem está nos assistindo e não conhece bem essa questão do melhoramento genético. Da mesma forma que eu posso ter resultados positivos
com o uso dessas biotecnologias, eu também posso ter o pioramento genético, né, Davi? É grave, né? Que é gravíssimo porque você está multiplicando um animal que não vai melhorar geneticamente. A ferramenta, a biotecnologia, ela é só uma ferramenta, não é ela que melhora, né? O acasalamento, e aí o Davi é craque nisso aí, pode falar melhor, o acasalamento é que é o X da questão. A biotecnologia, ela dá velocidade. Em vez de eu colocar um touro cobrindo 20 vacas por ano, emprenhando 20 vacas por ano, um touro chega a dar 100 mil filhos por ano numa central de reprodução. Então eu consigo alavancar a produção daquele animal da mesma forma que se ele for muito bom, mas também se ele for um animal que traga algum gene deletério, ou que traga alguma patologia, ou que não seja um animal bom de produção, a gente também acaba se complicando. Por isso que a orientação técnica... A importância do profissional. Do profissional a importância do profissional. Fica bem claro isso, Na né? mesma velocidade que a gente melhora, a mesma velocidade a gente piora, né? Só basta acertar ou errar o touro. Exatamente. E é justamente essa tipagem, né, que vocês conseguem fazer uma seleção, talvez, aí desse que seria até então o melhor gênio. Tá vendo, professora? Que aula! Eu tô aqui ainda assim. Eu não tenho dinheiro não, mas quero abrir aí uma fazenda, botar uns tourinhos lá, porque agora já tem 2 especialistas. Porque aqui é o seguinte, cada entrevistado que vem aqui, a gente acaba aprendendo e depois a gente quer ir também, né? No ramo. Essa é a inserção no ramo, porque a gente consegue também aprender um pouquinho. Os assuntos são os mais variados, né? Desde de algo voltado para alimentação saudável, prática de exercício, e agora também aí nessa proposta da medicina veterinária da reprodução. Inclusive, estava vendo uma notícia aqui, Paulo Jacinto, né? Você é de Paulo Jacinto. Mas Joyce Dória um pouco mais para lá, né? Isso. Nasceram 2 burros gêmeos, né? Não foi isso que aconteceu lá? Chamou a atenção de médicos veterinários também. É engraçado, né? A própria natureza também, às vezes, ela se reinventa, né? E, em especial, nós temos um brasileiro, né? Isso que é referência também nessa área de embriologia, né? Que ganhou o Nobel aí, quase um Nobel aí até então da medicina veterinária. Então, realmente mostra que nós temos nossas peculiaridades, não é isso? Verdade. E aí eles são formados nessas máquinas. É isso aí, queria saber. Afinal, qual ano, doutores? A experiência de vocês, como foi a passagem de vocês pela Quem fez o curso primeiro aí? Então, eu fui o quebra-gelo, vamos dizer assim. Eu já peguei o negócio já caminhando. Eu entrei, fui a segunda turma de veterinária. Comecei em Maceió, laboratório ali ainda na central. E antes de ter o hospital de Marechal construído, acompanhamos a construção, né? Fomos os primeiros a estudar lá. E assim, foi só coincidências boas. Tive muitos professores que até hoje são referências e amigos, né, na área de reprodução, ou mesmo na área, né, clínica. Estava comentando aqui nos bastidores que eu tive a sorte ainda de estudar com o Dr. Raulson Tabosa, né, referência mundial na medicina veterinária. Enfim, e um curso, eu tinha a opção de estudar fora, né, estudar em Pernambuco, até tinha família lá, mas não tinha o curso de veterinário em Alagoas, enquanto eu estava naquele negócio de fazer vestibular, para quê, aonde. Então, quando abriu, foi uma opção por estar em casa, né, por estar na região também, até para ter contatos, né, facilidade de estágio. Você está em casa, está no estágio, você consegue ir para... E as amizades também, né? Você quer... Tudo facilita, você conhece as pessoas locais, você vai já se enturmando, enfim. E me formei em final de 2005, a primeira turma formou no meio de 2005, eu me formei no final. Já estava numa fazenda há 2 anos, isso foi muito importante por estar em Alagoas até. Ia final de semana, ia nas férias, faltava para ir também várias vezes. E assim que me formei, eles já me chamaram e, enfim, aí foi surgindo mais clientes e consegui ficar em Alagoas. Hoje... Que coisa boa. Encontrou o Marcelo, né? E Marcelo aí. Na verdade... Quando eu saí, na verdade, o Marcelo estava entrando. Eu entrei em 2005. No meio do ano de 2005, o Davi se formou no final. Acho que a gente nem se conheceu durante a faculdade, né? Foi depois. Eu tenho 2 momentos de história com o SESMAC. Um quando aluno e o segundo quando professor. Eu tive a sorte também de ministrar durante 4 anos aula
nas disciplinas de reprodução, biotecnologia e gestão em medicina veterinária. Mas quando aluno, foi em 2005 a 2010, quando me formei também fui trabalhar em fazenda, gerenciar também. Em 2014 eu recebi um convite da então coordenadora, professora Alice, para ter a oportunidade de aprender, né? Porque, como vocês falaram, vocês estão aqui conversando, bate-papo, mas estão aprendendo. A mesma coisa é o professor na sala de aula, ele é desafiado no bom sentido pelos alunos também. Então, eu tenho muito a agradecer, tenho um bom relacionamento com o SESMAC, indico sempre que vejo alguém prestes a prestar um vestibular, por esses fatores que o Davi falou, por estar em casa, por ser uma instituição de referência, por a gente conhecer realmente a história e a solidez do que é o SESMAC, e tenho boas lembranças e às vezes saudade também daquele momento de aluno, né? Muito bom. Imagino. E hoje reencontro, não é isso? E a gente quer fazer um brinde e agradecer a vocês, né? Foi pessoal, uma tarde assim, uma noite, um dia, na verdade, né? De muito aprendizado. Muito obrigada, viu? Mais um episódio do Fala aí, SESMAC. 50 anos iluminando histórias.